Olá, meus queridos! Hoje venho compartilhar mais uma história de vida real que com certeza vai tocar o seu coração. Me conta lá aqui nos comentários, de onde você está me assistindo e que horas são aí agora. E olha só, para receber mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. É rapidinho e totalmente gratuito. Agora presta atenção, porque essa história vai mesmo tocar o seu coração. Estávamos casados há 36 anos quando Roberto foi diagnosticado repentinamente com Alzheimer. Mas, de alguma forma, sua perda de memória pareceu poupar a todos, menos a mim. Ainda assim, fiquei ao seu lado, sem dizer uma palavra de queixa, cuidando dele como se nada tivesse mudado. Até hoje. Ouvi-o falando ao telefone com um velho amigo por pura casualidade. Você se comporta como uma criança teimosa de 3 anos. Como ela te aguenta? A voz de Roberto era monótona, sem emoção. Só estou tentando pressioná-la para que seja a primeira a dizer. Para que peça o divórcio. Vamos, você sabe que a Vivian tem lutado sozinha todos esses anos, criando filho, se mudando de um lugar para outro, não posso mais fazê-la esperar. Então era isso, a doença. Toda essa encenação era apenas uma fachada, uma desculpa para reencontrar seu antigo amor. Olhei para a tigela de macarrão que ele havia derramado de propósito, a mesma que eu havia cozinhado repetidamente sem reclamar. Um sorriso amargo surgiu no canto dos meus lábios. Bem, se é isso que você quer, vamos acabar com isso. Pela 13ª vez que limpei a gordura do canto da boca de Roberto e levantei a colher para alimentá-lo novamente, meus braços já começavam a doer. Peguei um pequeno pedaço de legumes e o incentivei gentilmente. Vamos, querido, só um pouquinho de legumes. Tudo bem? Mas Roberto virou a cabeça bruscamente, como uma criança emburrada, e gritou, Não, não vou comer isso. Antes que eu pudesse responder, ele pulou, estendendo o braço com frustração. Pratos e tigelas se espatifaram no chão, quebrando em todos os lugares. A sopa quente espirrou nos meus pés, causando uma dor aguda na minha perna e um silvo entre meus dentes. Ele ficou congelado. Houve um lampejo de confusão nos seus olhos, como se no fundo ele percebesse que havia feito algo errado. Ele hesitou, começando a dar um passo à frente. Rapidamente o reprimi. Não se mova, fique aí. Os fragmentos podem te cortar com a forma como a sua mente funciona agora. Se você entrasse nessa bagunça, poderia se machucar gravemente. Este era meu marido, Roberto Black. Ele já foi um titã feito por si mesmo, uma figura influente no mundo dos investimentos, um homem que abriu caminho até o topo por pura força de vontade e brilho. Mas há 1 ano, ele foi diagnosticado com Alzheimer, essa doença tão silenciosa e implacável. Ela destrói tudo, memórias, emoções, a capacidade de controlar até as ações mais simples. Mas a parte mais cruel? A primeira pessoa que Roberto esqueceu fui eu. Roberto parou de agredir. Ele ficou sentado ali, com os olhos arregalados e inocentes, me olhando como se nada tivesse acontecido, como se o acesso de raiva, os pratos quebrados, a sopa escaldante, nada disso tivesse ocorrido. A dor no meu peito se agudizou. Lágrimas ameaçavam transbordar, mas as engoli, recusando-me a deixá-las cair, ignorando a queimadura no meu pé. Acompanhei-o cuidadosamente até o sofá e coloquei desenhos animados para entretê-lo. Ele ficou sentado em silêncio, com os olhos fixos na tela, como uma criança, enquanto eu mancava para buscar a vassoura e a pá. Ajoelhei-me e comecei a varrer os pedaços quebrados do chão, cada tilintar de porcelana ecoando um tipo de dor silenciosa. Só quando abri a torneira e deixei a água fria correr sobre meu pé, o ardor diminuiu um pouco. Mas naquele instante, surgiu outra pontada, uma que eu não conseguia remover. Lembrei-me daquela manhã, a manhã em que acordei, e encontrei Roberto me olhando com um olhar mais frio do que nunca, olhos que não me reconheceram. Quem é você? Ele perguntou com voz aguda e desconhecida. O que você está fazendo na minha casa? Meu coração afundou. Peguei o telefone e liguei imediatamente para o Gustavo. Assim que nosso filho entrou pela porta, o rosto de Roberto suavizou. Um sorriso surgiu em seus lábios. Olá, amigo. Já está em casa? Gustavo me olhou, desconcertado, ainda não entendendo o que estava acontecendo. Então Roberto se virou para ele e perguntou, Quem é essa mulher? Por que ela está na minha casa? Foi então que soubemos que algo estava muito errado. Gustavo nos levou às pressas para o hospital.
Foi o Dr. Alan Ferreira quem leu os resultados do exame de Roberto. Ele nos conhecia há décadas, desde quando ainda morávamos naquela pequena cidade, quando a vida era mais simples e o futuro parecia estar completamente aberto. Senhora Black. Sua expressão era séria enquanto ele revisava os exames. Não se preocupe, Alan. Eu disse antes que ele pudesse continuar. Diga-me a verdade. Posso suportar. Eu não fui para a faculdade, não conhecia toda a jargão médico, mas lembrei que quando criança, um senhor da cidade de repente esqueceu todos ao seu redor. As pessoas diziam que era câncer. Ele teve um grande inchaço na cabeça antes de morrer. Aquela palavra me assombrava. Enquanto ele estiver vivo, eu disse ao Dr. Ferreira, levarei o que for. Ele me deu um sorriso gentil. Não é câncer, Soraya, não se preocupe, mas é outra coisa. Roberto tem Alzheimer, um transtorno neurológico degenerativo. Fiquei ali, paralisada. Mas por que ele me esqueceria? O Dr. Ferreira suspirou. Com o Alzheimer, as memórias não se desvanecem em ordem. Às vezes, a primeira pessoa que um paciente esquece é a mais próxima a ele. O primeiro que ele esqueceu foi você. O que também significa, de certa forma, que era a quem ele mais amava, de quem ele mais dependia. Não pude sorrir, nem então, nem agora. Mas aquelas palavras, a primeira pessoa que ele esqueceu foi aquela que mais amava. Se tornaram a única desculpa que me restava para me consolar nos longos dias que se seguiram. Cada vez que Roberto me olhava com aqueles olhos desconhecidos e penetrantes, olhos que me escrutinavam como se eu fosse uma intrusa e me perguntavam repetidamente: quem é você? Por que você está na minha casa? Às vezes, até me empurrava bruscamente para uma porta. Eu repetia em silêncio as palavras do Dr. Alan na minha mente, agarrando-me a elas como a um salva-vidas. A primeira pessoa que ele esqueceu foi você porque era a quem ele mais amava. Disse a mim mesma que isso era amor. Estar junto a alguém quando tudo desmorona. Não podia desistir dele. Não podia deixá-lo se perder sozinho no seu passado. O ardor no meu pé já havia diminuído, transformando-se em um latejar. Fechei a torneira, lavei as mãos e me apoiei na pia, tentando me recompor. E foi então que senti. Aquele calor pungente de alguém me encarando, agudo e insistente como uma agulha pressionada nas minhas costas. Olhei para o espelho. Roberto estava de pé na porta. Ele já tem 60 anos, mas ainda parece um homem no auge. Cabelo escuro e espesso, traços marcados que ainda conservam vestígios do rosto bonito do qual um dia me apaixonei. Ele se apoiou no batente da porta em silêncio, me olhando com seus olhos abertos e claros, a mirada inocente de uma criança. Exalei lentamente, aliviada por um momento. Talvez ele tivesse recuperado a calma. Comecei a falar com voz suave. Você ainda está com fome? Posso preparar macarrão com tomate e ovos, se quiser. Mas o momento se desfez num instante. Todo o seu comportamento mudou. Sua voz adquiriu um tom urgente e suspeito. Quem é você? Como entrou aqui? Está tentando me roubar? Sai agora mesmo ou chamo a segurança. O chão pareceu ceder sob meus pés. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, Roberto avançou e me empurrou para a porta. Sua mente poderia ter retrocedido, mas sua força não. Eu não pude detê-lo, nem sequer pude freá-lo, nem tive tempo de calçar meus sapatos. A porta fechou com força atrás de mim. As noites de inverno de Charleston eram brutalmente frias, e a neve ainda cobria o chão em grossas camadas. Meus pés descalços pisaram no caminho de pedra gelado, entorpecidos instantaneamente pelo frio, enquanto a brita afiada se cravava nas solas dos meus pés. Esfreguei as mãos para me aquecer, observando como cada respiração se convertia em nuvens geladas. Meu telefone ainda estava dentro de casa. Não tive outra opção senão mancar até o escritório comunitário para conseguir a chave reserva. No meio do caminho, vi a patrulha de segurança comunitária se dirigindo a mim, uma jovem chamada Ella. No momento em que me viu, parou bruscamente, com os olhos arregalados e muito compreensivos. Senhora Black, espere aqui, trarei a chave reserva para a senhora. Ela saiu correndo antes que eu pudesse dizer uma palavra. Apenas alguns minutos depois, retornou às pressas, com as bochechas coradas, carregando um molho de chaves tilintante e um par de botas grossas de inverno. Ela me deu um sorriso de desculpas. Senhora Black, se não se importa, pegue as minhas por enquanto.
A senhora vai congelar aqui descalça. Agradecida, peguei os sapatos e as chaves, agradecendo-lhe repetidamente enquanto caminhávamos juntos de volta para casa. Parei em frente à porta principal da nossa casa e bati com firmeza. Roberto, abra a porta! Sua voz saiu de dentro, baixa e cautelosa. Não te conheço. Vá embora. Meu tom se agudizou instintivamente. Eu sou sua esposa. Se você não abrir esta porta, juro que vou ficar muito brava. Roberto soltou uma zombaria. Impossível. Minha esposa não é você. Ele se recusou a abrir a porta. Lá estava eu, de pé do lado de fora no frio, com ela, com o rosto queimando de vergonha enquanto eu esfregava desajeitadamente minhas mãos, para me manter aquecida. Ela revisou o molho de chaves reserva, tentando uma após a outra, até que finalmente encontrou a correta. Sem hesitar, ela abriu a porta. Assim que ela se abriu, nossos olhares se cruzaram. Roberto me olhou fixamente com aquela mesma mirada vazia e desconhecida. Mas ele reconheceu claramente ela. Ela deu um passo à frente, falando com firmeza, como uma irmã mais velha que educa uma criança teimosa. Sr. Black, um homem de verdade não trata uma mulher assim, não é? Apostaria minha reputação que esta mulher ao meu lado, a Sra. Soraya Black, é sua esposa legal. Vocês estão casados há décadas. Não se lembra dos dois? Debaixo da sua mesinha de cabeceira? O seu certificado de casamento esteve lá todo esse tempo. Se não acredita em mim, vá verificar você mesmo. Roberto me lançou um olhar suspeito, depois se virou e foi para o quarto. Alguns minutos depois, ele retornou com um certificado de casamento desgastado na mão. Ficou olhando para a velha foto do documento e depois me olhou de novo. Seus lábios se curvaram ligeiramente em um gesto de resignação. Bem, parece que você é mesmo minha esposa. Entre. Antes de devolver a chave a ela o olhou pela última vez, com voz solene. Sr. Black, um homem de verdade não deixa uma mulher de lado. Roberto não disse uma palavra. Simplesmente se virou e retornou para a sala, jogando o certificado de casamento no chão sem cuidado antes de afundar no sofá para assistir aos seus desenhos animados. Ajoelhei-me, peguei-o e voltei para o quarto em silêncio. Sentada na beira da cama, fiquei olhando para a foto por um bom tempo. Ela foi tirada há alguns anos. Eu sorria como uma boba, não muito diferente de como eu parecia agora. Estávamos juntos há mais de 30 anos e tínhamos criado um filho, mas, ironicamente, só há 6 anos tornamos oficial. Eu havia mencionado isso várias vezes ao longo dos anos, perguntando se podíamos ir ao cartório, mas Roberto sempre tinha uma desculpa. Ele estava muito ocupado com o trabalho, com muitas reuniões, nunca era o momento certo. Cada vez que eu mencionava novamente em casa, ele me abraçava e dizia: "Você já é minha esposa. Não precisamos de nenhum papel para provar isso." Isso me parecia romântico. Com o tempo, aprendi a aceitar. Só quando nosso filho se casou, finalmente fomos ao cartório e assinamos aquele papel. O título que eu havia perseguido por meia vida, o alvoroço desnecessário que Roberto sempre desdenhava, finalmente se tornou um nome reconhecido pela lei. Ainda me lembro vividamente daquele dia, de pé, com Roberto no cartório, assinando nossa licença de casamento. Foi um momento tranquilo, mas a alegria que sentia era avassaladora, quase indescritível. E, no entanto, agora, 36 anos depois do nosso casamento, Roberto foi diagnosticado com Alzheimer. Ele esqueceu muita coisa, especialmente tudo sobre mim. Supõe-se que seja ele perdido na névoa da memória. Mas às vezes sinto que sou eu quem está preso em uma cápsula do tempo, vendo tudo passar enquanto permaneço completamente imóvel. Naquela noite, Gustavo chegou em casa para uma visita incomum, trazendo consigo Nina e o pequeno Liam. Desde o diagnóstico de Roberto, Gustavo assumiu as rédeas da empresa, conciliando uma responsabilidade após a outra. O estresse constante começou a se notar. Aqueles fios de seu cabelo antes negros como azeviche agora tinham algumas mechas grisalhas rebeldes aparecendo. Nina, por outro lado, mal tinha tempo para respirar, passando a maior parte do dia perseguindo a energia frenética de um menino pequeno, sem espaço para ela mesma, sabendo o quão esgotadora a vida tinha sido para eles. Passei a manhã inteira cozinhando uma mesa cheia de pratos, na esperança de lhes dar um sabor de lar e um pouco de conforto. Quando finalmente nos sentamos para comer, Roberto arrastou sua cadeira para perto de Gustavo, tão perto, de fato, que pareceu deliberado. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. A distância, a cautela. Era como se eu fosse mais uma estranha na mesa.
Leon enrugou o rosto e murmurou: Vovô, você está me esmagando. Gustavo me olhou, visivelmente desconfortável. Depois se virou para o pai e sussurrou: Pai, vamos, mamãe não é uma desconhecida, e definitivamente não é a inimiga. Ela te entende, não a rejeite assim. Roberto manteve a cabeça baixa e não disse nada, e eu fiquei sentada ali, com o coração apertado. Mesmo antes da primeira garfada, eles conversavam e riam juntos, um círculo familiar quente e íntimo. De fora, parecia um jantar perfeito, só que eu não fazia parte dele. Eu estava na borda, invisível, sem convite e dolorosamente sozinha. Seria mentira dizer que não doeu. Ainda assim, forcei um sorriso e me estiquei sobre a mesa para servir a todos umas costelas. Comam enquanto está quente? Eu disse alegremente. Da próxima vez que vierem em casa, farei outra panela de jovens. Roberto sempre estava viajando. Viajava a negócios, voava para o sul para fechar acordos. Toda vez que ele voltava, eu preparava uma panela de costelas estufadas. Isso se tornou nosso ritual. Gustavo era apenas um menino pequeno naquela época. À noite, ele se esgueirava até o telefone e discava o número de Roberto. Sua vozinha ressoava pelo corredor. Papai, quando você volta para casa? Depois do jantar, fui para a cozinha arrumar a mesa e lavar a louça. Estava na metade quando olhei para baixo e vi a tigela vazia de Roberto. Ele tinha comido tudo, menos as costelas. Aquele único pedaço de carne jazia intacto, abandonado como se não pertencesse àquele lugar. E de repente, algo puxou meu peito, agudo e doloroso. Um nó oco que subia direto para a minha garganta. Nina entrou silenciosamente e colocou gentilmente uma mão no meu ombro. Soraya, ela disse em voz baixa, não leve para o lado pessoal. Roberto é como uma criança agora. Ele não distingue mais a proximidade da distância. Assenti, forçando a respiração, e em silêncio voltei a esfregar a louça, deixando o som da água correndo abafar a dor no meu coração. Depois de deitar as crianças e terminar mais um longo dia, eu ainda não conseguia ficar parada. Minhas mãos, quase por hábito, procuravam o pano de limpeza enquanto eu limpava a casa novamente. Desde o diagnóstico de Roberto, tínhamos passado por vários cuidadores, mas nenhum durou muito. Ou ele ficava furioso, ou tinha ataques de raiva por qualquer coisa. Um por um, todos foram embora. No final, sobrou apenas eu. Eu era a única que restava, capaz de lidar com ele, a única que ainda tentava. Enquanto limpava os armários, meu olhar se desviou para o quarto. Roberto estava deitado de lado, imóvel, com um olhar fixo no pano que ele tinha na mão. Aproximei-me da sua escrivaninha, com a intenção de limpar a superfície, quando de repente ele se sentou e disse bruscamente: Não toque nisso. Sobressaltada, fiquei congelada. Ele caminhou rapidamente e pegou um porta-retratos que estava sobre a escrivaninha. Roberto retornou para a cama, aninhando a foto entre suas mãos, com olhar perdido em uma lembrança distante. E então, inesperadamente, um leve sorriso surgiu no canto dos seus lábios, uma expressão incomum nestes dias. Ele observou a fotografia por um bom tempo. Depois, limpou suavemente o pó do vidro com a manga, quase com reverência. Finalmente, a deixou com cuidado na sua mesinha de cabeceira, com uma solenidade que não havia mostrado por nada em anos. Aquela foto ele sempre a tinha apreciado. Tudo o mais na casa podia ser movido ou substituído, mas aquela moldura não. Quem se atrevesse a tocá-la veria instantaneamente como ele ficava bravo. Sob a luz tênue e quente do quarto, a imagem interior havia começado a desvanecer, mas eu lembrava exatamente o que havia naquela foto. Um grupo de jovens vibrantes e cheios de vida, ombro a ombro, em uma estrada rural poeirenta, com sorrisos radiantes e despreocupados. Ao pé da foto, lia-se um breve texto: Programa de Voluntariado Comunitário, Grupo de 1979. Bem no centro estava Roberto, e a mulher ao lado dele, Vivian. Naquele ano, Vivian veio para a nossa pequena cidade como estudante universitária, como parte do programa de voluntariado comunitário. Ela era inteligente, atraente e se comportava com o inconfundível ar de alguém criado na cidade, segura de si, refinada e um pouco condescendente. Querendo ou não, Roberto, por outro lado, era o orgulho da nossa cidade. Sua família não tinha muito dinheiro, seus pais trabalhavam em uma fábrica local.
mas ele era uma pessoa ambiciosa, inteligente e empreendedora. Todos sabiam que ele iria longe. Alto, bonito, respeitoso, era o tipo de jovem com que todas as meninas da cidade sonhavam secretamente, mas eu não me importava em esconder. Eu gostava dele abertamente e de todo o coração. Meu avô era o presidente do comitê comunitário da cidade, então ficar em silêncio não era uma opção. Eu costumava levar o almoço para Roberto e repreendê-lo para que terminasse suas tarefas à noite enquanto ele assistia à escola noturna. Eu me esgueirava para o fundo da sala de aula só para ouvi-lo ler em voz alta. Mas tudo mudou quando Vivian chegou. Ela e Roberto eram mais próximos em idade, compartilhavam uma educação semelhante e pareciam falar a mesma língua. Passavam horas juntos na biblioteca, sentados lado a lado, falando de poesia, trocando seus livros favoritos. Eu não tinha nada a acrescentar, apenas ficava à margem, observando-os. A inquietude que sentia dentro de mim se intensificava a cada dia. Até tentei descobrir que tipo de garotas Roberto gostava. Alguém disse que ele admirava garotas simples e limpas, com rabos de cavalo. Então comecei a usar meu cabelo preso em um rabo de cavalo todos os dias, balançando-o de um lado para o outro na frente dele, na esperança de que ele notasse. Um dia, enquanto distribuía o almoço, ouvi umas garotas da cidade conversando e rindo. Você viu a Soraya ultimamente? Tem copiado tudo que a Vivian faz. É patético. O cabelo dela é tão fino e fibroso que mal fica. Quem ela está tentando impressionar? Fiquei parada na esquina com as bochechas ardendo, mordendo o lábio com tanta força que pensei que pudesse sangrar. E então, uma voz fresca e serena interrompeu suas risadinhas. Não diga isso. A Soraya é como a irmã mais nova de Roberto. Se ele ouvir vocês falando assim, não vai gostar nem um pouco. Era a Vivian. Ela soltou uma tosse suave e acrescentou com muita suavidade. É só uma garota da cidade, é natural que ela não seja rival para mim. Mas não digam essas coisas na frente dela. Não fará vocês parecerem bem. Espiei pela janela e vi sua expressão. Ela sorria educadamente, mas sob aquela doçura havia um brilho frio e condescendente. É tão simples e gordinha, sempre grudada no Roberto como uma gata. É vergonhoso, a verdade. Roberto havia adormecido com a foto nos braços. Levantei cuidadosamente o canto da manta e me meti na cama ao lado dele, cuidando para não perturbá-lo. Era uma noite fria, mas eu não me atrevia a chegar mais perto. Ele ainda me via como uma estranha, distante, desconfiada e relutante em me deixar aproximar. Repeti a mim mesma. Ele está doente, não pode levar para o lado pessoal, não pode culpar um paciente por sua doença. Mas em algum lugar na névoa da noite comecei a sentir febre. Talvez eu tivesse pegado um resfriado durante o dia. Agora sentia que estava penetrando nos meus ossos. Pouco depois da meia-noite, Roberto me acordou de repente, resmungando do outro lado da cama que estava com fome. Insistiu para que eu me levantasse e preparasse algo para ele comer. Minha cabeça doía, meu corpo doía, mas ele continuava reclamando como uma criança rabugenta, recusando-se a deixar passar. Então me forcei a sair da cama e arrastei meu corpo dolorido até a cozinha. Preparei rapidamente uns macarrões com queijo cremosos e levei para ele. Ele deu uma mordida, só uma, e jogou o prato inteiro da bandeja. A massa e o molho se espalharam pelo chão. Por sorte, eu havia preparado uma porção extra, uma que pensava em comer. Esquentei para ele sem dizer uma palavra. Desta vez, ele deu 2 mordidas e enrugou o nariz com desdém. Quero sopa de frango com macarrão. Suspirei, exausta. Por sorte, me restava caldo de há alguns dias. Me recompus e voltei ao trabalho. Preparei um novo prato de sopa e levei para ele. Ele tomou alguns goles e voltou a franzir o senho. Não quero isso também. Fechei os olhos por um segundo, tentando conter a frustração que crescia no meu peito. Esquece, murmurou. Ligue a TV, quero ver desenhos animados. Seu comportamento piorava. Ele se tornava mais exigente, mais petulante. Temendo que ele acordasse Gustavo e sua família, liguei a televisão do quarto e baixei o volume. Depois voltei para a cozinha para limpar o chão. Mas enquanto retornava para o quarto, notei algo estranho. O volume da televisão estava no máximo. Vozes altas e discordantes enchiam o corredor, e através daquele barulho, ouvi algo mais. A voz de Roberto. Diminuí o passo, tomando cuidado para não fazer barulho, e caminhei silenciosamente até a porta. Ele já não via a televisão.
Estava na varanda, com o telefone colado à orelha, falando com uma clareza e acuidade que eu não via há meses. Não havia confusão, nem atordoamento infantil. Sua postura era firme, sua voz fria, calma, pausada. Inclinei-me mais perto, mal respirando. Do outro lado da linha, alguém riu entre dentes. Ultimamente você tem se portado como um menino pequeno com acessos de raiva. Como sua mulher te aguenta? Roberto respondeu categoricamente. Esse é o ponto. Quero levá-la ao limite, fazê-la explodir primeiro. Quero que seja ela quem peça o divórcio. Você sabe que a Vivian está sozinha há anos, criando seu filho sozinha, lutando para sair. Não posso fazê-la esperar. Houve uma pausa do outro lado, um suspiro. Ainda assim, isso é realmente justo com a Soraya? Ela é uma simples dona de casa, toda a vida dela girou em torno de você. Ela desconhece a lei, não sabe como se proteger. Você realmente quer obrigá-la a se divorciar assim? Não seria melhor se você mesmo dissesse a ela? Pelo menos assim ela poderia ir com um pouco de dignidade. Silêncio. E então, tudo dentro de mim desmoronou. Então era isso. Roberto não estava doente, afinal. O Alzheimer, a perda de memória, a confusão, os acessos de raiva, era tudo uma encenação. Ele só queria me afastar. Queria que eu fosse embora para poder voltar com Vivian, sem culpa, sem reproches, sem consequências. Fiquei paralisada ao lado da porta. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Então, era a isso que tudo se reduzia? Tudo. Cada lágrima que contive, cada refeição que preparei, cada humilhação que sofri, foi apenas um pretexto para sua saída limpa, uma desculpa impecável para abrir espaço para um velho amor. E eu havia me agarrado a um casamento que já havia se desvanecido. 36 anos. E no final, fui a única que continuou tentando. Algo dentro de mim quebrou. Minhas últimas forças se esgotaram e o quarto começou a girar. A tigela de sopa que eu tinha nas mãos escapou entre meus dedos e se espatifou no chão. O caldo e o macarrão se espalharam sobre os ladrilhos. Antes que minha visão escurecesse completamente, pensei ter visto Roberto correndo em minha direção. Mas talvez isso tenha sido apenas um sonho, porque em todos os anos em que o amei, essa foi a primeira vez que o vi correr em minha direção. O teto do hospital era de um branco imaculado e sem vida, e o intenso cheiro de desinfetante pairava no ar. Meu braço doía um pouco sob o acesso intravenoso. Mamãe, você está acordada? Gustavo e Nina estavam sentados ao lado da minha cama, me observando. Roberto permanecia em silêncio ao lado da porta, com uma expressão fria. Por um momento, desejei poder fechar os olhos e acordar em outro lugar, qualquer lugar que não fosse ali. Queria que isso fosse apenas um pesadelo, algo que eu pudesse esquecer. Você está acordado? Roberto se aproximou da cama com um tom monótono, como se estivesse comentando sobre o tempo. Não havia culpa em seus olhos, nem um lampejo, apenas uma silenciosa indiferença. Como se tudo isso fosse previsível. Como se ele não tentasse mais manter a farsa. Ele não se deu ao trabalho de fingir, e eu não conseguia entender. Como ele podia ser tão cruel? Eu havia entregado toda a minha vida a este homem. Havia entregado tudo a este casamento, e ele ficava ali agindo como se nada importasse. Nem sequer percebi que estava chorando até que as lágrimas já haviam encharcado minhas bochechas. Nós nos divorciemos, disse Roberto, interrompendo-me antes que eu pudesse falar. Sua voz soava distante, como se estivesse oferecendo uma previsão do tempo em vez de terminar um casamento. Honestamente, acrescentou com naturalidade, eu esperava que fosse você a dizer primeiro. E então ele se virou e saiu do quarto. Gustavo e Nina trocaram um olhar. Ninguém disse uma palavra. Fiquei ali em silêncio, paralisada. Só então entendi de verdade. A ligação de Roberto na varanda aquela noite, ele queria que eu ouvisse. Todo o ato, sua suposta doença, havia sido uma mentira, uma encenação cuidadosamente planejada. Um papel que ele interpretou até que o roteiro se complicou demais. Então, simplesmente, ele se retirou do palco e eu fiquei para trás, me afogando nos destroços de uma história que eu pensei que ainda estávamos escrevendo juntos. Os soluços vieram rápidos e incontroláveis. Enterrei o rosto entre as mãos e deixei que me dilacerassem. Gustavo se aproximou e colocou uma mão timidamente no meu ombro. Mamãe, não leve tão a sério.
Talvez papai não quisesse te machucar. Levantei a cabeça bruscamente com a voz trêmula. Você sabia, não é? Você sabia que ele estava fingindo. Seus olhos piscaram e seus dedos roçaram o nariz, seu velho sinal cada vez que mentia. Claro que não, mamãe, disse rápido demais. Eu também acabei de descobrir. E sim, o que ele fez foi horrível. Ele se levantou, evitando meu olhar. Tenho que voltar para o escritório. Nina, você pode ficar com a mamãe um pouco mais. Certifique-se de que ela descanse um pouco. Sem esperar resposta, ele pegou o casaco e foi embora. Vi a porta se fechar lentamente atrás dele, e naquele instante senti que os últimos pedaços de mim se desmoronavam, vazia. Até meu próprio filho havia escolhido o lado de Roberto. Eles tinham planejado isso juntos, haviam calculado cada ângulo, apenas para me empurrar a dizer aquelas 2 palavras primeiro. Quero o divórcio. Nina permaneceu sentada ao meu lado, pegou uma faca de fruta em silêncio e começou a descascar uma maçã. O suave atrito da lâmina contra a pele era o único som na sala. O que Roberto fez é imperdoável, disse em voz baixa. Mas, por favor, tente não deixar que isso a destrua. Sua saúde é o mais importante agora mesmo. Eu não tive ânimo para comer, mas ela colocou um lenço de papel debaixo da maçã cortada e, de qualquer forma, a colocou suavemente na mesinha de cabeceira. Você deveria tentar descansar um pouco, disse. Liam provavelmente acordará em breve. Preciso levá-lo para a escola. Assenti em voz baixa. Vá em frente. Ficarei bem. Ela pegou a bolsa e me deu um sorriso tranquilo antes de sair pela porta. Mas quando o silêncio voltou a se instalar, fiquei olhando para o quarto vazio, a maçã intacta, a porta que ela deixou oscilando suavemente atrás dela, e fiz a mim mesma a pergunta que não conseguia responder. Realmente ficarei bem? Realmente ficarei bem sozinha? Suponho que eu pressentia muito antes que tudo desmoronasse, que Roberto nunca havia cortado realmente os laços com Vivian. Começou há alguns anos, no início sutilmente. Eu recebia ligações a deshoras, ligações que ele sempre atendia com um olhar estranho e fugaz. Assim que o telefone tocava, ele me olhava e depois saía com seu casaco ou se esgueirava silenciosamente para o jardim para falar em voz baixa e de costas. Velho amigo? Perguntei, tentando soar casual. Ele parou um instante antes de oferecer um sorriso forçado. Sim, só um velho amigo colocando o papo em dia. Mas com o tempo, os sinais se tornaram mais difíceis de ignorar. Ele começou a reorganizar seu armário com frequência, desfazendo-se de roupas velhas e substituindo-as por estilos mais modernos e jovens. Uma vez, enquanto olhava seu telefone, vi sem querer um rascunho de e-mail não enviado, apenas uma linha no assunto. Sinto muito por todos esses anos. E depois, havia a passagem aérea. Ele havia retornado de uma viagem de negócios em um fim de semana e, pela primeira vez, esqueceu de esvaziar os bolsos do casaco. Encontrei a passagem enquanto lavava roupa. O destino não era Chicago, como ele havia me dito, era Los Angeles. Nunca o confrontei sobre isso. Talvez tivesse medo da resposta. Talvez estivesse acostumada demais a aceitar tudo e sorrir apesar da amargura. A amiga de Roberto não estava errada. Eu era precisamente esse tipo de mulher, aquela que construía seu mundo inteiro em torno do lar e da família. Quando jovem, fiz trabalhos esporádicos, alguns de costura, um pouco de contabilidade, só para cobrir gastos. Mas no final, deixei tudo. Dei tudo a esta família. Tornei-me dona de casa em tempo integral, dedicando toda a minha energia ao meu marido, ao meu filho e à vida que construímos ao redor deles. Ali, eu era daquelas que discutiam acaloradamente com um vizinho se ele ofendesse minha família. No supermercado, brigava por centavos com a caixa se acreditava ter razão. Em casa, remendava roupas velhas até altas horas da noite, ponto a ponto, porque não suportava jogar nada fora. Nunca tive educação formal, muito menos conhecimentos de direito. Quando entrava em edifícios corporativos ou escritórios de advocacia, encolhia-me, com os ombros curvados, o olhar baixo, sentindo-me deslocada. Chorei ao lado da cama do hospital por horas, com lágrimas jorrando como água de uma barragem rompida, até que finalmente chegou uma enfermeira para tirar o acesso intravenoso do meu braço. Saí daquele hospital atordoada, ainda agarrada à maçã murcha que Nina me deixara. Sua pele havia adquirido um suave tom marrom, oxidada e flácida. Lá fora havia começado a nevar. As ruas estavam silenciosas, vazias,
cobertas de branco. Vagava sem rumo, com os pés me levando como se tivessem mente própria. Finalmente me encontrei no parque perto do rio. O vento havia aumentado, mas eu quase não o sentia mais. Meu corpo havia esfriado, mas por alguma razão eu não sentia o frio. Sentei-me em um banco de metal desgastado, cuja superfície gelada estalou sob meu peso. O lago havia começado a congelar. Uma fina camada de gelo brilhava na sua superfície, quieta e intacta. Olhei fixamente para ela, e pela primeira vez em muito tempo, minha mente se sentiu quieta. Não havia dor nem raiva, apenas uma calma inquietante, como se algo muito profundo dentro de mim simplesmente tivesse ficado em silêncio. E naquele silêncio, um pensamento estranho emergiu, inesperado, impossível de descartar, como se algo ou alguém estivesse me chamando. Não sei quanto tempo passei sentada ali. Minhas pernas estavam entorpecidas pelo frio quando finalmente me levantei. Nossa Senhora, de longe pensei que fosse uma fogueira. Uma jovem apareceu de repente, sua aparência tão impactante quanto sua voz. Piercings no rosto, um traje peculiar e um estojo de guitarra pendurado no ombro. Ela me rodeou de forma brincalhona, observando-me dos pés à cabeça. Seu suéter vermelho é só... Ela arrastou a última palavra, deixando-a flutuar no ar. Instintivamente perguntei, "O que tem?" Ela sorriu radiante. "É lindo, tem muita personalidade. Você pode me mandar o link?" Pisquei confusa. "O link?" Ela riu. "Quer dizer, onde você comprou?" Ela tinha-se esse tipo de energia, espontânea, calorosa e tão familiar como se nos conhecêssemos há anos, em vez de minutos. "Sou Helena Silva", disse alegremente, jogando o cabelo para trás. "Canto em um bar a poucas quadras daqui. Quer vir ouvir música comigo?" Estive prestes a declinar educadamente, mas ela estava entusiasmada demais e nem me deu a oportunidade de dizer não. Olhei novamente para a maçã que havia deixado no banco. Agora parecia murcha e enrugada com uma tonalidade marrom. Após uma breve hesitação, a deixei ali e a segui pela rua. Caminhamos 2 ou 3 quadras, passando por vitrines escuras e cruzamentos sonolentos, até chegarmos a um pequeno letreiro de neon que dizia Lounge Acústico ao vivo. Hesitei do lado de fora. Supus que este seria um daqueles lugares onde os jovens dançavam loucamente e a música soava tão alto que fazia seus ossos tremerem. Mas no momento em que entramos, percebi o quão enganada eu estava. A iluminação era suave e quente, projetando sombras suaves sobre algumas mesas espalhadas. Alguns poucos clientes bebiam e conversavam em voz baixa. Em um canto, um alto-falante emitia um jazz suave e relaxante. Meus olhos se arregalaram. Helena captou minha expressão e riu entre dentes. Pensou que fosse uma discoteca, não é? Não se preocupe, deixaremos isso para outra noite. Este lugar é mais como um bar para ouvir, discreto e agradável aos ouvidos. Ela tirou a guitarra do ombro e a deixou ao lado do pequeno palco. Dê-me 1 minuto. Você está prestes a me ouvir tocar. Antes que eu pudesse responder, ela me deu uma xícara de água quente e subiu os poucos degraus até o palco. Ajustou a afinação e começou a dedilhar uma canção folk suave e melódica. Sua voz flutuava pela sala, suave, terrosa e quente, envolvendo cada nota como o vento que se enrola entre a grama alta, assentando-se no ar com graça natural. Quando terminou, saltou do palco e se jogou novamente no assento ao meu lado. Ela pediu um coquetel que parecia saído de uma pintura. Laranja, pôr do sol na parte inferior, verde esmeralda na superior. As 2 cores firmemente pressionadas juntas, como se tentassem não se misturar. Ela deu um gole lento e fez uma careta. "Não se deixe enganar pela cor", disse, batendo no copo. "Sabe tão estranho quanto parece. Primeiro amargo, depois doce." Ela estalou os dedos e o garçom trouxe outro copo idêntico para mim. Fiquei olhando para a bebida por um momento, curiosa. Finalmente, dei um gole com cautela. Ela tinha razão. A amargura atingiu primeiro, aguda e discordante. Mas a doçura que se seguiu foi inesperada, suave, lenta e persistente, suavizando tudo o que veio antes, até que só restou uma calidez serena. E pela primeira vez no que pareceram anos, percebi. Talvez nem tudo amargo precise continuar amargo.
Arrastei meu corpo cansado pela porta, entrando em uma casa que de repente se sentia mais fria do que nunca. O silêncio me oprimia como uma manta pesada. Percorri com o olhar a sala de estar e pela primeira vez percebi o quão pouco me pertencia nesta casa. Alguns porta-retratos na parede, uma almofada desgastada que eu havia escolhido anos atrás, nada mais. Tudo mais era dele, ou deles, ou simplesmente não meu. Afundei no sofá, apoiando as costas contra as almofadas, e exalei lentamente. Meus dedos procuraram meu telefone por costume. A tela se iluminou. Dezenas de chamadas perdidas, a maioria de Gustavo e Nina, algumas do número de Roberto. Estava prestes a retornar a ligação quando o telefone tocou novamente. Roberto. Hesitei e depois atendi. Sua voz soava tensa e ansiosa. Para onde você foi? O quarto do hospital estava vazio. Como você pôde ir embora assim? A voz de Gustavo se ouviu com mais pânico ainda. Mamãe, por favor, não nos assuste assim. Não se apresse, tudo bem? Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Minha garganta estava seca, as emoções haviam ficado presas nas profundezas do meu peito. Só consegui articular um suave murmúrio. Eu fui para casa. Terminei a ligação, com o olhar perdido na tela, enquanto ela se apagava. Franzi o senho e me recostei, com a vista fixa no teto. Não me movi, não pensei, simplesmente permaneci sentada no silêncio, deixando que ele se assentasse ao meu redor como pó. Só ao anoitecer, eles entraram correndo pela porta principal. Roberto parecia recém-chegado do trabalho. Claro, depois de todo o tempo fingindo estar doente, alguém tinha que voltar ao escritório e limpar a bagunça. Gustavo não podia lidar com tudo sozinho. Assim que entraram, o tom de Gustavo tinha um rastro de frustração. Mamãe, por que você não acendeu as luzes? Já está escuro. Não respondi. Ele deve ter presumido que eu ainda estava brava. Vamos, mamãe, não é para tanto. Papai também está sob muita pressão. E Vivian não é nenhuma vilã. Ela também passou por dificuldades. Virei-me bruscamente para ele, com os olhos muito abertos. O que se supunha que isso significava? De repente, eu era a irracional? A mulher que manipulou seu caminho de volta para a vida do meu marido? A mulher para quem todos mentiram para proteger era agora a que merecia simpatia? Soltei uma gargalhada, uma risada oca e amarga que nem eu reconheci. Roberto me olhou com frieza. Então você nem sequer está cozinhando? Viver assim é impossível. Suas palavras pretendiam ferir, provocar, mas não me atingiram. Eu estava estranhamente calma por dentro. Roberto ainda acreditava que eu continuaria apegada a ele, que prolongaria este casamento miserável para sempre, que nunca seria eu a dizer as palavras que ele havia me incitado a dizer por meses, que eu era apenas uma mulher teimosa demais para deixá-lo ir, orgulhosa demais para ceder à sua pequena história de amor perfeita. Mas ele estava errado. Finalmente o vi claramente. Este casamento pelo qual lutei tanto para manter unido, esta família pela qual sacrifiquei tanto para proteger, estas emoções sem as quais pensei que não podia viver. Se nunca foram realmente minhas para começar, então era hora de deixá-las ir. Levantei o olhar e minha voz era suave, mas firme. Estou de acordo com o divórcio. Terminemos com isso de uma vez. Talvez fosse hora de parar de lamentar a vida que eu havia construído para outra pessoa e começar a encontrar a que eu podia construir para mim. O que você acabou de dizer? Diga de novo. A voz de Roberto se elevou, aguda e incrédula. Seu rosto se contorceu pela incredulidade. Os olhos de Gustavo se arregalaram, atônitos, como se ele não tivesse me ouvido corretamente. Disse que estou de acordo com o divórcio. Falei lentamente, com clareza e sem rastro de vacilação. E assim, em meio ao silêncio que se seguiu, tocou a campainha. O convidado não convidado havia chegado. Roberto nem sequer tentou fingir mais. Ele tirou a máscara. E a suposta velha amiga entrou com a confiança de quem sabia que tinha todo o direito de estar ali. Vivian entrou com uma sacola de supermercado, como se esta fosse a casa dela. E, sinceramente, se Roberto não tivesse dado permissão, jamais acreditaria que ela se atreveria a aparecer assim, tão atrevida, tão segura do seu lugar. Sorri levemente, observando-a se mover pela casa sem a menor hesitação. Vivian entrou tranquilamente na cozinha, deixando cair o casaco sobre uma cadeira com naturalidade. Depois retornou para a sala, de pé ao lado de Roberto com um sorriso radiante e refinado.
Soraya, ouvi dizer que você não estava se sentindo bem. Pensei que vocês ainda não tivessem comido, então trouxe algumas coisas para preparar o jantar. Espero que não se importe. Seu tom era doce, ensaiado, quase comicamente apropriado. Dei de ombros. Por que eu me importaria? Afinal, eu já havia tomado uma decisão. Não ia continuar interpretando o papel de governanta não remunerada nesta história. O sorriso de Vivian se alargou, transbordando de satisfação. Ela usava um vestido verde pálido que se ajustava perfeitamente à sua figura, um casaco de lã sob medida sobre os ombros e o cabelo preso com esmero em um elegante coque. Nenhum detalhe destoava. Ela ainda conservava aquele porte atemporal como uma pele. Seus olhos me percorreram de pés à cabeça com aquela velha e familiar sensação de superioridade latente sob seu exterior refinado, aquele olhar que dizia: nunca esteve à minha altura e nunca estará. Ela assumiu o controle da cozinha como se sempre tivesse sido sua. Roberto a seguia, ajudando-a com uma naturalidade que dizia tudo. Gustavo, por outro lado, havia se trancado no escritório, ocupado com seu trabalho. Virei-me e fui para o quarto pegando a mala que não havia tocado em anos. Comecei a fazer a mala. A mala nem sequer estava cheia, mas pela primeira vez em décadas me senti leve, sem cargas. Quando a levei de volta para a sala de estar, a mesa de jantar já estava posta. Os pratos exalavam aroma e o ar estava carregado de especiarias. Vivian saiu da cozinha, ainda com o avental, radiante como se acabasse de ganhar alguma coisa. Soraya, lembro que você gostava de sabores intensos antes. Venha provar um pouco, acabei de terminar. Ela falava como se pertencesse ali, como se fosse a mulher legítima daquela casa. Depois, com um bico exagerado, se virou para Roberto. Roberto, ajude-me a desatar este avental, está apertando demais. Ele deu um passo à frente sem hesitar, suas mãos movendo-se familiarmente ao redor da cintura dela. Meus olhos ardiam e as lágrimas me picavam por trás das pestanas, mas ainda assim sorri. Apertei a alça da minha mala e os olhei com calma. Roberto, tire um tempo para finalizar os papéis do divórcio. E saí. Atrás de mim, ouvi a voz de Vivian, suave e fingida. Fiz algo errado? Ela está brava comigo? Roberto gemeu e arrastou uma cadeira com um barulho alto e arranhante. Não se preocupe com ela. Ela enlouqueceu. Voltará rastejando, é só esperar. Eu não olhei para trás, mas naquele momento eu sabia uma coisa com certeza. Nunca mais voltaria a rastejar. Segui o endereço que estava no cartão de visitas de Helena e fiquei de pé, hesitante, na porta da frente, sem saber se devia tocar. Antes que eu pudesse decidir, a porta se abriu. Aqui está você! Helena sorriu radiante, com o rosto iluminado de alegria. Eu estava começando a me preocupar de que você não viesse. Ofereci um sorriso um pouco desconfortável. Pagarei o aluguel, é claro, pelo menos até encontrar um lugar próprio. Ela fez um gesto de desdém com a mão. Por favor, não é nada. Sinceramente, ter alguém para fazer companhia a esta alma solitária já é pagamento suficiente. Seu tom exagerado me fez rir apesar de mim mesma. Ela pegou minha mala e me fez entrar com sua habitual calor. Ela já havia preparado um pequeno e aconchegante quarto para mim, lençóis limpos, uma cama perfeitamente feita e tudo em perfeita ordem. O guarda-roupa está vazio, então sinta-se à vontade para usar, e os artigos de higiene pessoal estão no armário acima do banheiro, disse, apoiada no batente da porta com um sorriso brincalhão. Na verdade, por que não somos colegas de quarto? Acrescentou com olhos brilhantes. Você cozinha, eu lavo a louça, dividimos o trabalho igualmente. E provavelmente devo mencionar que há um gato. Olhei para baixo e encontrei um gato malhado laranja se movendo entre meus pés, seu pelo suave roçando meu tornozelo. Algo quente subiu ao meu peito, suave, repentino e avassalador. Quase chorei. Helena deve ter percebido. Ela sorriu amplamente e depois pegou o casaco. Vou sair correndo para comprar algumas coisas. Quando ela saiu, comecei a desempacotar, dobrando a roupa nas gavetas e colocando as pequenas coisas em seus novos lugares. E então meu telefone tocou. Era o Dr. Alan Ferreira, o mesmo médico que me disse pela primeira vez que Roberto estava doente. Soraya, disse com a voz preocupada, ouvi dizer que vocês vão se divorciar. Na sua idade, é realmente necessário? Vocês estão juntos há tantos anos, Roberto não era um marido ruim. Pense nisso, talvez você devesse ir para casa, pedir desculpas e acertar as coisas. A vida não precisa ser tão complicada.
Apertei o telefone com força, contendo a respiração. Alan, você sabe que a Vivian voltou. Roberto quer o divórcio para dar a ela um lugar digno na vida dele. Estou apenas dando a ele o que queria. Este casamento foi algo que mantive unido sozinha por anos. Agora, estou pronta para deixá-lo ir. Houve uma pausa da parte dele. Mas ele se importava com você, Soraya. Se não, por que ele teria se casado com você? Sua pergunta me atingiu mais forte do que o esperado. Por que Roberto se casou comigo? A verdade é que nunca havia percebido isso. Cresci sem pais. Meu avô, presidente do comitê comunitário da cidade, me criou. Já naquela época, eu era ousada e teimosa, perseguia Roberto abertamente quando a maioria das garotas só se atrevia a admirá-lo à distância. Todos na cidade sabiam que eu gostava dele, e o avô nunca me impediu, pelo contrário, me encorajava com um sorriso orgulhoso. Amar alguém não é errado, Soraya, ele costumava dizer. Mas obrigar alguém a te amar, aí é onde as pessoas erram. Naquele momento não compreendi o peso de suas palavras, mas meu avô sempre me dizia, lembre-se disso, Soraya, tudo o que digo vem da experiência de vida. Ele bagunçava meu cabelo e dizia com segurança, se ama alguém, vá atrás dele, não tenha medo de parecer ridícula. Com seu apoio, tornei-me ousada, talvez ousada demais. Excluí toda garota que tentava se aproximar de Roberto. Protegia-o, reivindicava meu espaço onde podia. Fiz tudo o possível para demonstrar a ele que eu pertencia ao lado dele. Mas a única coisa que não pude deter foram os sinais silenciosos que Roberto enviava a outra pessoa. Ainda me lembro daquela carta de amor cuidadosamente escrita que Roberto passou meses redigindo, a que finalmente, sem saber, eu mesma entreguei a Vivian. Minhas mãos tremeram quando percebi o que havia feito. E, no entanto, naquela época, ainda acreditava que, se eu me agarrasse com força suficiente, eventualmente ele me escolheria. Agora eu sabia melhor. Roberto uma vez me disse que eu era a pessoa em quem ele mais confiava. Um dia, ele me entregou uma carta e disse que era importante, algo que poderia determinar o futuro dele. Queria que eu a entregasse pessoalmente em um endereço específico. Não hesitei, peguei a carta e segui suas instruções sem reclamar, mas quando cheguei, não me esperava um escritório nem uma caixa de correio. Era Vivian e algumas de suas amigas. Fiquei congelada, confusa e me virei instintivamente para ir embora. Uma delas gritou, "Você está aqui para entregar uma carta de Roberto, não é?" O pânico me invadiu o peito. Tentei disfarçar, sacudindo a cabeça, fingindo que haviam se enganado de pessoa, mas os nervos me traíram. Alguém se adiantou e me arrebatou a carta das mãos com um gesto de desprezo. "Uau, ele realmente confia em você, hein? Mas mesmo que você desse uma olhada, provavelmente não entenderia uma palavra, não com seu nível de educação." A risada explodiu ao meu redor. Elas abriram o envelope e começaram a ler a carta em voz alta, linha por linha, como se fosse uma espécie de espetáculo. "Querida Vivian, você é o sol de abril aquecendo suavemente os cantos do meu mundo. Eu gosto de você. Gostaria de estar comigo?" Elas explodiram em piadas e risadas. Vivian corou, e suas amigas a empurraram para na frente, encorajando-a a responder. Fiquei de pé no fundo, com o rosto ardendo e os olhos cheios de lágrimas que não pude conter. Virei-me e saí correndo, humilhada, desconsolada, soluçando todo o caminho para casa. Naquele momento disse a mim mesma que era inevitável. Eram o casal perfeito, talentosos, bonitos, do mesmo mundo. Claro que acabariam juntos, mas para minha surpresa, Vivian o rejeitou. Ela havia recebido uma notificação para retornar à cidade para um trabalho. Teve que deixar a cidade quando chegou o dia de sua partida. Roberto nem sequer apareceu para se despedir. Ele ficou trancado no quarto, imerso no silêncio. No dia seguinte, algo mudou. Ele apareceu do lado de fora da minha janela, parado ali sem dizer uma palavra, simplesmente observando. No final, ele bateu na porta. "Soraya", disse em voz baixa, "você poderia sentar comigo e ler um pouco?" Sem hesitar, aceitei. Retomamos nosso ritmo habitual, sentados um ao lado do outro à mesa, lendo, rindo. Aqueles momentos pareceram uma segunda chance, um suave retorno a algo que eu acreditava ter perdido para sempre. Alguns meses depois, soube-se que Vivian havia se casado com alguém da cidade e que já estava grávida.
Parecia levar uma boa vida. Hesitei, sem saber se devia contar a Roberto. Quando finalmente o fiz, ele nem sequer se mexeu. Sua expressão era vazia. E isso o que tem a ver comigo? Sua indiferença me trouxe um inesperado lampejo de alegria. Se ela não importava mais para ele, talvez eu ainda tivesse uma chance. E a partir daí, tudo se encaixou. No final, me tornei a Sra. Black, tal como sempre havia sonhado. Quando meu avô adoeceu, chamou Roberto ao seu lado. Soraya é quem mais me preocupa, disse com voz frágil. Roberto, prometa-me que cuidará dela por toda a vida. Roberto assentiu. Só então o avô fechou os olhos em paz. Mas avô, você sempre foi muito bom em interpretar as pessoas, exceto desta vez. No final, continuou errando. Mais tarde, Roberto foi admitido na universidade. E eu fui trabalhar em uma fábrica, fazendo longas jornadas sob o calor e a sujeira, ganhando o suficiente para financiar seus estudos. Minha pele ficou áspera e escureceu com o sol, minhas mãos endureceram com o trabalho. Mas cada noite eu pensava nele, perguntando-me se ele teria o suficiente para comer, se estaria agasalhado, se estaria bem. Só o visitei uma vez durante esses anos. Eu havia reunido o equivalente a um ano inteiro de mensalidade e moradia, colocando tudo em um envelope antes de subir em um trem que levava 3 dias inteiros para chegar à sua cidade. Quando finalmente o vi novamente, ele estava caminhando pelo campus com uma camisa xadrez, livros debaixo do braço, conversando com seus colegas de classe e seu rosto iluminado com o brilho sincero da juventude. Naquele momento senti que todo o meu cansaço desaparecia. Chamei-o pelo nome. Ele se virou, sobressaltado ao me ver. Uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto antes de me acompanhar rapidamente para fora do portão. Eu te disse, você poderia ter enviado o meu dinheiro pelo correio. Para que vir até aqui? Olhei-o com um sorriso tímido. Senti sua falta, disse em voz baixa. Só queria ver se você estava bem, se comia o suficiente e se mantinha agasalhado. Isso era tudo o que eu queria naquela época. Apenas um vislumbre do seu mundo. Um momento do seu dia, um lugar em algum lugar no seu coração. Talvez tenha sido essa minha persistência tola que finalmente comoveu Roberto. Talvez essa tenha sido a única razão pela qual ele escolheu percorrer este caminho comigo naquela época. Soltei um suspiro silencioso. O divórcio é o melhor para ambos. Por que Roberto se casou comigo? Talvez tenha sido uma mistura de decepção por seu suposto amor verdadeiro, um senso de obrigação após o último apelo do meu avô e talvez até um vislumbre de culpa por como eu me desgastei trabalhando só para pagar a escola dele. Levei anos, mas finalmente aceitei. Depois de passar alguns dias na casa de Helena, comecei a me sentir mais estável. Havia encontrado meu equilíbrio. Então, decidi que era hora de ir ver Roberto uma última vez. Empacotei os papéis do divórcio e o acordo de divisão de bens e, pela primeira vez na minha vida, entrei naquele imponente edifício de escritórios que eu costumava pensar que estava fora do meu alcance. O guarda de segurança da recepção me parou imediatamente. Senhora, quem a senhora veio ver? Tem uma consulta? Neguei com a cabeça, com calma. Vim ver Roberto Black, sou a esposa dele. Estou aqui para falar sobre o nosso divórcio. As palavras caíram no ar como um copo caído. Cabeças se viraram instantaneamente. Os funcionários próximos levantaram a vista com os olhos cheios de curiosidade, e os boatos já se agitavam em murmúrios baixos, que ondulavam pelo saguão como uma maré crescente. Espere, não é a esposa do chefe aquela mulher de saia-tubo que sempre anda pelo escritório como se fosse a dona? Quem é? Sério, é a Sra. Black? Não parece a certa, o traje dela é tão simples. Oh, meu Deus, isso é loucura! Não me intimidei. Em vez disso, peguei a pasta da minha bolsa, abri-a e levantei nosso antigo certificado de casamento para que todos vissem. O saguão explodiu e, naquele exato momento, Gustavo saiu do elevador com os arregalados ao me ver. Mamãe, o que você está fazendo aqui? Dei-lhe um sorriso sereno. Vim me divorciar. Depois apareceu Roberto, quase teatralmente. Vivian entrou logo atrás dele, perfeitamente sincronizada, perfeitamente preparada, interpretando o papel da mulher ferida que permanecia em silêncio ao lado do seu homem. Os murmúrios se tornaram mais altos, mais caóticos. Uau! Isso parece saído de uma peça de teatro. A esposa, a amante. Isso está ficando muito real.
Então, quem é a verdadeira Sra. Black agora? A expressão de Roberto se ensombreceu ao observar a multidão. Basta! Esbravejou. As pessoas se dispersaram instantaneamente. Entreguei-lhe a pasta. Ele abriu e, assim que viu as palavras acordo de divórcio, seus lábios se curvaram em um sorriso frio e condescendente. Vá, vá, você sabe como fazer um espetáculo, disse com desdém. Como diabos você armou tudo isso? Arqueei uma sobrancelha. Então era a isso que ele se referia com tudo isso? Aos termos do acordo de propriedade? Ele realmente acreditava que eu seria uma ignorante para sempre? Que eu imploraria para ficar, me humilharia, pediria migalhas? Ou talvez nunca imaginou que eu chegaria antes dele? Ele não sabia que Helena havia me aberto os olhos. Foi ela quem lembrou. Este não é mais o velho mundo. O divórcio não é coisa de homens. Sua palavra não dita o resultado. Ela até me colocou em contato com um advogado muito perspicaz. Juntos, redigimos o acordo linha por linha, explicando cada cláusula com clareza e precisão. O rosto de Roberto se crispou e sua raiva fervia logo abaixo da superfície. Com um tom zombeteiro na voz, murmurou. Você realmente tem amigos, ah? Olhei-o nos olhos sem piscar. Agora sim, era verdade. Por anos, havia girado em torno desta família, dedicando-lhe toda a minha energia, sem nunca ter uma vida própria, muito menos um amigo. Mas aquele capítulo havia terminado. Vivian deu um passo à frente, bem a tempo, com voz suave e melíflua. Soraya, não leve para o lado pessoal. Roberto só está preocupado com você. Ele não quer que você se envolva com gente indesejada. Olhei para seu rosto perfeitamente maquiado, aquele tom doce, a graça polida que ela sempre usava como uma armadura. Mas sob tudo isso, a vi claramente, tal como era. Ela era a gente errada. A interrompi com voz firme e impaciente. Não preciso da sua preocupação e certamente não preciso do seu conselho sobre com quem devo ser amiga. Sou perfeitamente capaz de tomar essa decisão sozinha. Minha vida não precisa que nenhum de vocês me dite como devo vivê-la. Peguei um documento da minha bolsa com um tom seco e direto. O acordo de divórcio está pronto. Vamos levá-lo diretamente ao tribunal. Tenho outras coisas para fazer. Não me façam perder tempo. Estou tentando começar uma nova vida. Gustavo deu um passo à frente e agarrou meu braço com expressão tensa. Mamãe, não faça isso. Sei que papai errou, mas ele também merece a oportunidade de buscar sua felicidade. Soltei o braço dele com um puxão, com voz fria e cortante. Não tenho um filho que se ponha do lado de outro antes do meu. Ao olhá-lo ali, de pé como um mediador neutro, racional e distante, senti uma onda de náusea. Com tanta limpeza, com tanta facilidade, ele havia se afastado de mim e naquele momento me arrependi de tê-lo trazido a este mundo. Roberto ficou a um lado, com a mandíbula ligeiramente crispada, mas não discutiu. Em vez disso, seu tom adquiriu uma calma inquietante. Bem, se você está tão decidido, vamos apresentar os papéis. Mas não volte dizendo que se arrepende. Arrepender-se? Eu já havia passado da idade do arrependimento. Agendamos uma audiência e seguimos o procedimento legal. Com a presença dos advogados, o acordo foi apresentado e revisado. O juiz verificou ambas as assinaturas, confirmou os termos e depois selou e assinou o decreto final. E assim, sem mais, eu o tinha em minhas mãos, a sentença oficial de divórcio. Ao sair do tribunal, exalei lentamente. O peso que sentia no peito finalmente havia sido aliviado. O peso que eu havia carregado por anos havia desaparecido. Roberto caminhava ao meu lado em silêncio, com um olhar baixo. Não sabia o que ele pensava, mas podia imaginar. Talvez satisfação, talvez um estranho vazio. Talvez pela primeira vez ele compreendeu que isso não era apenas uma via de escape conveniente, mas um fim, um que ele não podia desfazer. Ele meteu as mãos nos bolsos e murmurou. Para onde você vai? Eu te levarei. Era a primeira vez em anos que ele se oferecia para me levar a algum lugar. Virei-me para ele com voz serena. Não, obrigado. Meu tom era frio e minha mensagem muito clara. Eu não tinha mais nada a dizer a ele e nem uma única gota de energia a desperdiçar. Após o divórcio, comecei a procurar trabalho. Mas o mercado de trabalho não era exatamente favorável para uma mulher de 50 e poucos anos. Candidatei-me a vagas em vários restaurantes. Os gerentes revisaram meu currículo com cortesia e depois me decepcionaram com amabilidade.
A senhora tem muita experiência de vida, senhora, mas buscamos alguém um pouco mais jovem. Em um supermercado local, tentei conseguir trabalho de caixa. Nem sequer entendia o sistema de caixa, quando me disseram discretamente: ligaremos se houver alguma vaga. Eu não me surpreendi, mas também não deixei que me esmagasse. Eu havia encontrado a coragem para me afastar de uma vida que já não reconhecia. Quaisquer que fossem os obstáculos que me aguardavam, eu também podia enfrentá-los. Naquela noite, voltei para casa e tirei uma foto do decreto de divórcio. Enviei para Helena. Ela ligou em questão de segundos. Oh, meu Deus, parabéns! Bem-vinda à fase de reinício da sua vida. Sorri. Não faz muito tempo, eu teria vergonha de dizer que era uma mulher divorciada. Pensava que ser abandonada por um marido era a maior desgraça, um símbolo de fracasso. Mas agora, a única coisa que eu queria era voltar e dar um bom tapa naquela versão mais jovem de mim. Isso não é vergonhoso, isso não é lamentável, isso é liberdade. Parabéns, repetiu Helena mais tarde naquela noite, rodeando meus ombros com o braço ao entrar pela porta depois do trabalho. Você se transformou oficialmente em uma mulher moderna, independente. Ela até me recomendou um trabalho que nem eu podia tentar, algo mais criativo, algo meu. Me encorajou a começar a documentar minha vida depois do divórcio, convertendo pequenos fragmentos do meu dia a dia em vídeos e compartilhando-os online. Vamos, daí, disse rindo. Temos que nos adaptar aos novos tempos. Não deixe o mundo te deixar para trás. Com seu apoio e estímulo, dei os primeiros passos em direção a algo que nunca havia imaginado para mim. Criei minha primeira conta em redes sociais um mês depois do meu divórcio. Publiquei meu primeiro vídeo nas redes sociais. Claro, foi Helena quem o editou. A verdade é que era a única versão que parecia minimamente decente naquela época. Eu ainda me atrapalhava com as palavras e parecia terrivelmente desconfortável diante da câmera. Mas agora posso falar com liberdade, olhando diretamente para a lente, sem piscar, compartilhando minha história sem vergonha. Ainda conservo um leve sotaque sulista das minhas origens na cidade, mas não me envergonho mais. Esse sotaque faz parte de mim e não há razão para escondê-lo. No vídeo, sentei-me na minha cozinha com um sorriso caloroso, falando diretamente para uma câmera. Bem-vindos a Diários de Divórcio da Tia Soraya. Vejamos como é um dia na vida de uma mulher independente nascida nos anos 60. Diários de Divórcio foi ideia de Helena. Disse que tinha o equilíbrio certo entre humor e autenticidade, algo que chamaria a atenção dos espectadores mais jovens. Nunca esperei que ganhasse impulso, mas para minha surpresa, o vídeo decolou. Aquela primeira publicação recebeu mais de 5.000 curtidas. Helena me leu os comentários com um sorriso de orelha a orelha. A vida da tia Soraya é tão real e reconfortante. Há algo terno e curador na presença dela. Juro que estou ansiosa para provar sua sopa de frango com macarrão, o sonho de uma mãe da internet. Helena riu entre dentes. Você já tem fãs. Esses jovens estão obcecados com seus vídeos. Então segui em frente. Comecei a publicar mais vídeos, pequenos fragmentos da minha vida cotidiana. Cozinhando, brincando com o gato, limpando a casa, tocando com a banda local e até fragmentos das minhas aulas de educação para adultos. Isso mesmo, eu havia voltado a estudar. Nunca tive a oportunidade de completar minha educação quando era mais jovem, mas nunca é tarde para começar. Inscrevi-me em cursos de enriquecimento para adultos no colégio comunitário local, preenchendo pouco a pouco as lacunas que antes pensei que ficariam vazias para sempre. Para quebrar a rotina, Helena me levou aos ensaios da banda dela. A música, disse ela, é a melhor terapia que existe. Meus vídeos se tornaram mais diversos. Já não eram apenas flashes de tarefas domésticas, mas reflexões sobre crescimento pessoal, cura e o longo, às vezes complicado, caminho de volta a mim mesma. As tarefas que antes fazia sem pensar, descascar alho, dobrar roupa, esfregar o chão, de repente se tornaram metáforas silenciosas que conectavam com pessoas que eu nunca havia conhecido. De alguma forma, minha vida cotidiana fazia os outros se sentirem vistos. Uma tarde, meu telefone tocou. Era Gustavo. Não falávamos desde o divórcio. Esta era a primeira vez que ele se comunicava. Mamãe, eu vi seus vídeos. Houve uma pausa na linha, como se ele estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Você está se expondo online, falando do divórcio e tudo mais. Pensei, na sua idade, é realmente necessário? Quer dizer, se papai vir, não vai gostar nem um pouco.
Senti meu sangue ferver, soltei uma gargalhada. Me expondo? O que você pensa que estou fazendo? Cometendo um crime? Ou você é tão despistado quanto seu pai? Houve um silêncio atônito do outro lado. Só estou preocupado com você, murmurou. Depois, um instante depois, acrescentou em voz baixa. Liam sente sua falta. Ele não para de perguntar por que você não vem visitá-lo. E papai perdeu muito peso, não come nem dorme bem. Você acha que ainda há alguma possibilidade para vocês dois? Respirei bufando. Não seja ridículo? Eu já sabia o que estava acontecendo. Os rumores correm rápido em círculos pequenos. Roberto e Vivian já haviam registrado seu casamento há alguns dias, recém-casados, radiantes e apaixonados, provavelmente em lua de mel em algum lugar, com roupões e taças de vinho combinando. Sem comer, sem dormir? Provavelmente estava ocupado bebendo champanhe na praia. Revisei minhas notas de receitas e respondi categoricamente. A menos que seja uma emergência, não me ligue de novo. Estou ocupada. Terminei a ligação sem dizer outra palavra e voltei ao catálogo de cursos do meu colégio comunitário. Ultimamente, havia aprendido muito, desde a edição avançada de vídeo até a estrutura narrativa adequada. Finalmente, estava recuperando o tempo que antes havia dado com tanta generosidade, dedicando-o a mim mesma, a aprender algo novo. Estava planejando uma viagem de carro, só eu, a estrada, e o mundo inteiro esperando além dos limites da cidade. Há tanto para ver e agora, finalmente, tenho a liberdade de ir ver. Nunca esperei encontrar Roberto novamente, muito menos em um hospital. Eu só havia vindo buscar meu relatório de rotina, mas assim que entrei no saguão, o vi, de braço dado com Vivian, caminhando em minha direção. Instintivamente, virei a cabeça, planejando passar reto como se não tivesse visto nada. Mas Vivian fez questão de que isso não acontecesse. Nossa, que surpresa! Disse com doçura. Soraya, o que a traz ao hospital? Você não está se sentindo bem? Enquanto falava, levantou a mão, exibindo o brilho de um grande anel de diamantes, certificando-se de que eu não o perdesse. Queria que eu visse, que eu soubesse que eles haviam se casado oficialmente. Dirigi-lhe um rápido olhar e depois voltei meus olhos para Roberto. Por um instante, sua expressão vacilou, um lampejo de pânico cruzou seu rosto. Pequeno, mas perceptível. Você está bem? Perguntou rapidamente. Você viu o médico. Como tem estado? Vivian estava de pé ao lado dele, com seu sorriso forçado se estendendo por seu rosto. Uma daquelas expressões que pareciam mais uma careta do que um sorriso. Estou bem, obrigado, disse rotundamente. Depois, passei por eles, sem dizer uma palavra a mais. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de mim, senti um arrepio percorrer meu corpo. Não por nostalgia, mas por clareza. Uma clareza fria e firme. Não me senti chocada, não me senti triste. Estava mais segura do que nunca de que havia tomado a decisão correta. Subi as escadas e fui ao consultório médico buscar meus resultados. O Dr. Alan Ferreira já estava folheando meu relatório quando entrei. Ele levantou a vista e me observou por um instante. Bem, pelos números, você está com muito boa saúde, disse com um sorriso caloroso. De fato, você parece melhor do que nunca, até radiante. Sua pele parece mais brilhante, você tem mais energia. Diria que o divórcio lhe fez bem. Ele riu entre dentes. Ouvi dizer que você tem feito vídeos de estilo de vida online. Minha mulher é uma grande fã. Ela a segue com devoção. Diz que quer começar o próprio canal dela. Assenti. É só algo para manter o ritmo dos meus dias. Tenho tempo e um jovem amigo me encorajou a tentar. Nunca esperei que chamasse tanta atenção. Mas então o sorriso de Alan desapareceu e seu tom mudou. Realmente acabou entre você e Roberto? Ele hesitou um momento e acrescentou. Pelo jeito que ele estava antes, não sei. Não acho que você o tenha superado. Ele se recostou suspirando. Ultimamente ele não tem estado em muito boa forma. A idade está cobrando seu preço. Ele está perdendo o ritmo e começa a se notar. Fiz uma pausa, sem saber o que dizer. Roberto tinha uma nova vida. Eu tinha a minha. Havíamos nos distanciado tanto que parecia que vivíamos em mundos separados. E ainda assim, as pessoas tentavam recompor nossos nomes, como se fosse possível unir velhos capítulos em um novo livro. Por que as pessoas fazem isso? Por que continuam tentando reconstruir uma história que já terminou? Por que insistir que duas pessoas que já tomaram caminhos separados devem de alguma forma encontrar o caminho de volta?
As pessoas da nossa geração sempre dizem: não o quebre, conserte. Elas acreditam que permanecer juntos é o nobre, o correto, o único, mas a geração mais jovem de hoje entende algo melhor. Às vezes, a bondade mais verdadeira é deixar ir. Às vezes, afastar-se é o fechamento mais digno que podem dar um ao outro. Fiquei em silêncio um momento e depois disse com suavidade, mas firmeza confirmada: os tempos mudaram, Alan. Quando o amor não serve mais, você não continua usando-o por costume. Não vou voltar com Roberto. Esse capítulo acabou. Alan esfregou a ponta do nariz, claramente um pouco envergonhado pela firmeza com que eu havia encerrado. Você tem razão, murmurou. Suponho que só queria vê-la feliz de novo. Somos vizinhos há tanto tempo que é difícil não se importar. Depois, após um momento de hesitação, acrescentou em voz baixa: mas Soraya, desta vez, Roberto está realmente doente. Às vezes o destino realmente tem o senso de humor mais cruel. Roberto, que uma vez fingiu ter Alzheimer só para me afastar, agora havia sido realmente diagnosticado com a doença de Alzheimer em estágio inicial. Quando Alan me disse, simplesmente encolhi os ombros. E o que tem? Cuidar dele não era mais minha responsabilidade. Esse papel havia sido transferido há muito tempo para alguém que supostamente pertencia lá. Agora, não tinha tempo para compaixão, muito menos para nostalgia. Tinha que assistir a aulas de formação contínua, programar aulas de direção, gravar conteúdo e editar vídeos para minhas redes sociais. Mas justo quando finalmente estava me entregando de todo o coração à minha nova vida, chegou a tempestade. Começou aos poucos, apenas alguns comentários amargos sobre meus vídeos no início. Ri enquanto os lia em voz alta para Helena, tentando manter o distanciamento. Esta suposta dona de casa doce não é mais do que outra caçadora de influência que se aproveita da onda de divórcios. Eu a conhecia da nossa cidade, acredite em mim, ela sempre era um desastre. Agarrada constantemente ao ex-marido dela, não se deixa enganar pela inocência dela, não é quem diz ser. Sempre conspirando, sempre atrás dos homens dos outros. Tentei manter a compostura, de verdade que sim. Pensei que eram apenas algumas vozes tóxicas gritando no vazio. Mas os dias seguintes provaram que eu estava errada. Mais pessoas começaram a se juntar. Desconhecidos, seguidores, trolls. A sessão de comentários se tornou um tumulto, cheio de insultos e acusações. Alguns até me enviaram mensagens privadas, proferindo palavras vis que jamais imaginei que um desconhecido se atreveria a dizer. Foi cruel, impiedoso, nunca havia visto nada igual. As mesmas pessoas que uma vez encontraram consolo na minha calidez e nas minhas rotinas diárias, agora mudaram da noite para o dia, como se lhes tivessem entregue um novo roteiro para ler, um novo vilão para odiar. Parei de subir conteúdo. Até mesmo iniciar sessão me dava um nó no estômago. Passei o cursor sobre o botão de excluir conta mais de uma vez. Helena notou imediatamente. Furiosa, desligou o telefone com um estrondo e disse: de jeito nenhum, não vamos deixar que façam isso com você. Imediatamente começou a investigar, decidida a rastrear a origem da campanha de difamação. No final, ela a encontrou. Uma publicação de uma suposta conta de empoderamento feminino. Contribuições para histórias emotivas que buscavam comover as pessoas. E enterrada ali havia uma carta que acendeu a faísca. Perdi meu amante para uma mulher que o prendeu por anos. Mesmo depois que o destino finalmente nos reuniu novamente, ela se recusou a me deixar ir. Ela usa o divórcio como publicidade, subindo vídeos da sua nova vida só para trazê-lo de volta. Ele está esgotado, com baixo peso, emocionalmente esgotado, e eu me pergunto a cada dia quanto mais posso suportar. Sob a publicação, os comentaristas começaram a linkar minha conta de redes sociais, não pelo meu nome, mas por sugestão. Alguns me etiquetaram diretamente. Outros deixaram indiretas sutis, jogando lenha na fogueira. Depois vieram os chamados insiders. Você conhece aquela mulher dos vídeos? O ex-marido dela tem Alzheimer e ela está se aproveitando para chamar atenção. E assim, sem mais, uma mentira se tornou uma narrativa. Uma única linha. Seu ex-marido tem Alzheimer e ela ainda cuida dele lealmente. Se tornou um slogan viral. As sessões de comentários se inundaram de respostas emotivas. Minha mãe cuidou do meu avô durante a fase terminal do Alzheimer. Isso a destruiu.
Meu avô saía de casa todas as noites, é a coisa mais difícil do mundo. Essa mulher é tão incrível, mas não me elogiavam. Elogiavam uma versão fantasma de mim, uma figura inventada, moldada pela narrativa de Vivian, uma esposa chorosa e sofredora transformada em um personagem secundário trágico para justificar sua presença. Eu, meu verdadeiro eu, fui apagado da minha própria história, afogado sob a compaixão pública por uma mentira. Me transformaram em um vilão na história de amor de outra pessoa. Você vai desmentir todos esses rumores? Perguntou Helena, com tom cauteloso, mas firme. Não tive uma resposta imediata. Pouco depois, Gustavo apareceu na minha porta pessoalmente. Assim que entrou, começou a insistir para que eu não respondesse publicamente. Mamãe, deixe para lá, disse, tentando soar tranquilo. Essa coisa de internet passa rápido. Se você remexer o vespeiro, só criará mais barulho. Poderia até prejudicar essa imagem da empresa, afetar o preço das ações. Virei-me e o olhei. Mas antes que eu pudesse falar, Nina puxou sua manga e lhe lançou um olhar agudo. Você pode pensar no que está dizendo e onde está dizendo. Sussurrou em voz baixa, claramente envergonhada. Ele hesitou um momento, depois se virou para mim e me falou com mais doçura. Soraya, a verdade é que eu não esperava que Vivian caísse tão baixo. Ela sempre está dizendo que quem não é amado é o verdadeiro marginalizado, acrescentou com amargura. Que piada! Houve uma pausa e depois ele murmurou. Se eu soubesse quem ela era realmente, nunca teria deixado Liam chamá-la de avó. Ele se conteve, percebendo que havia dito demais, e ficou em um silêncio desconfortável. Não respondi, apenas suspirei, longo e profundo. Você deveria ir agora, disse em voz baixa, e não volte. Eu já havia tomado uma decisão. Gustavo viu no meu rosto e foi embora com cara de derrota. 3 dias depois, voltei a iniciar sessão na minha conta. E desta vez, publiquei um vídeo. Pela primeira vez, enfrentei a câmera, não para compartilhar uma receita, um momento tranquilo do meu dia, mas para dizer a verdade. O vídeo começa comigo sentada à mesa da cozinha. Olhei diretamente para a lente, com voz tranquila e comedida. Olá a todos, sou Soraya. Hoje quero aproveitar para falar um pouco sobre o que dizem de mim online. Alguns dizem que sou uma dona de casa normal, que me falta educação, que não sei vestir, que antes minha vida girava inteiramente em torno do meu marido e do meu filho. E sendo sincera, isso costumava ser verdade. Mas um dia meu esposo começou a se distanciar. Mais tarde, ele foi diagnosticado com Alzheimer em estágio inicial. Não é uma doença terminal, mas é preciso muita paciência para cuidar de alguém que a padece. No início, acreditei que era simplesmente parte do casamento. Apoiar uns aos outros e envelhecer juntos. Mas com o tempo percebi que ele não estava realmente doente. Tudo era uma mentira, uma encenação para me obrigar a pedir o divórcio. Ele disse que eu era muito simples, muito rústica, sem educação suficiente. 36 anos de casamento, e assim, sem mais, ele estava pronto para ir embora. Nosso certificado de casamento foi emitido há 6 anos, nosso divórcio há menos de 1 ano, e agora ele se casou novamente. Levantei o decreto de divórcio emitido pelo tribunal para que a câmera o visse, forçando um pequeno e desajeitado sorriso. Não peço compaixão, apenas acredito que toda pessoa silenciada merece ser ouvida. Formou-se um nó na minha garganta ao pronunciar aquelas palavras. Aquela velha ferida, tão profundamente enterrada, havia se aberto de novo, mas eu sabia que aquele momento era necessário. Tinha que recuperar a voz. Quando o vídeo foi publicado, a sessão de comentários permaneceu em silêncio por um bom tempo. Depois, pouco a pouco, a situação começou a mudar. As pessoas começaram a investigar a linha do tempo, a cotejar os fatos e a questionar as histórias que lhes haviam contado. Alguns até encontraram fotografias antigas e as compartilharam online. Sou fotógrafo de viagens, publicou um usuário. Ao longo dos anos, fotografei este mesmo casal em diferentes cidades. Acontece que eram Roberto e Vivian. Lá estavam eles, de mãos dadas, sorrindo em cafés, passeando por ruas desconhecidas, apoiados um no outro como amantes em um cartão postal. Aquelas viagens de negócios que Roberto costumava fazer sozinho, escapadas românticas com alguém mais. Até ela, a trabalhadora comunitária que costumava ajudar a limpar a casa, interveio. Sempre pensei que algo não ia bem. Roberto não estava doente naquele inverno quando deixou a Soraya trancada na neve. Ele não parecia um homem com Alzheimer,
Parecia alguém que estava encenando. À medida que mais e mais pessoas se manifestavam, a história foi desmoronando. A paixão mudou, a verdade veio à luz. A situação mudou. As pessoas já não me viam como uma ex-esposa manipuladora, nem como uma dona de casa ávida por fama. Me viam como realmente eu era, uma mulher a quem haviam mentido, traído e descartado, mas que de alguma forma ainda encontrava força para se levantar. E Roberto e Vivian? A imagem perfeita deles ficou destroçada. As palavras traição, manipulação e truque publicitário se colaram a eles como manchas que não podiam remover. Foi então que recebi 2 mensagens inesperadas dos meus contatos bloqueados. Uma era de Gustavo. Mamãe, sinto muito, por favor, volte para casa. A outra, surpreendentemente, era do próprio Roberto. Soraya, sinto muito, vou acabar com este casamento. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo e depois lentamente desliguei o telefone. Porque desta vez, finalmente, verdadeiramente e completamente, eu não ia voltar atrás. Depois que o caos do divórcio finalmente se resolveu, alguns velhos amigos começaram a me ligar, um por um, alguns cheios de suspiros e arrependimento. Vivian estava desesperada para ir para a cidade naquela época, disse um. Ela nem hesitou em se afastar de Roberto. Mas assim que o viu crescer no mundo empresarial, voltou com olhos ternos e palavras doces. Soraya, espero que você não esteja levando isso tão a sério. Dei um gole de café e respondi com calma. Por que estaria triste? A única coisa que lamento é ter perdido tantos anos com alguém que nunca valeu a pena. Houve um momento de silêncio do outro lado, como se não tivessem esperado que eu fosse tão lúcida. Depois, ouviu-se um suave desejo-lhe felicidade, antes que a linha fosse cortada. Eu também havia ouvido que a condição de Roberto havia piorado. Seu Alzheimer havia avançado para um estágio intermediário. Agora, ele sofria frequentes acessos de raiva, jogava objetos, perdia o controle e se afundava em maior confusão. Eu era quem carregava com tudo. Agora era a vez de Vivian. Ela lutou com todas as forças para se integrar naquele casamento, mas no final, Roberto nunca cumpriu aquele dramático mensagem onde prometia deixá-la. Ele ficou preso na vida que haviam escolhido. Mas nada disso era mais minha preocupação. Agora eu tinha meus próprios planos. Enquanto ainda tinha força nos ossos e clareza na mente, estava determinada a sair e ver o mundo. 3 anos não é muito tempo, nem pouco, mas é suficiente. Nesse tempo, li mais livros do que em toda a minha vida. Recuperei o conhecimento que antes havia perdido e encontrei uma comunidade completamente nova online. Muitos me chamavam de mamãe da internet, ou tia Soraya. E eu ria dizendo que havia adotado acidentalmente um monte de crianças na internet. Obtive minha licença de dirigir, economizei e comprei um carro pequeno e comecei a viajar. Vou sentir sua falta, tia Soraya. Helena estava de pé ao lado do carro, ajudando-me a guardar minha mala no porta-malas. Boa viagem, disse abraçando-me. Aproveite cada momento. Depois de nos despedirmos, fiz um pequeno desvio antes de pegar a estrada. Voltei para a antiga casa, a primeira casa em que Roberto e eu moramos depois de nos casarmos. Havia acumulado poeira com os anos, mas de alguma forma ainda conservava um rastro de calidez, como o eco de uma vida mais simples. Passei alguns dias tranquilos no quintal. Cavei a terra onde costumava estar o jardim e plantei uma fileira de trigo de outono. Antes de ir embora, pedi a uma amável vizinha para dar uma olhada. Ela morava perto há décadas e ficou encantada em ajudar. Viu meu mapa de viagem que saía da minha bolsa e perguntou com curiosidade. Então, para onde você vai? Sorri, apoiando minha mão na porta do carro. Primeiro para o sul, disse com doçura, e quando chegar o outono voltarei para ver como cresceu. A luz do sol se derramou através do para-brisa enquanto eu girava a chave na ignição e pressionava o acelerador. O carro avançou e me tirou daquele pedaço de terra familiar. Desta vez, eu não estava fugindo de nada. Desta vez, finalmente, eu estava em caminho por mim mesma. À medida que me dirigia para o sul, o ar ficava mais quente, o céu mais brilhante. E aquele vestido floral guardado no fundo do meu armário por anos, sem me atrever a usá-lo, finalmente viu a luz do dia. A brisa levantou sua barra enquanto eu caminhava descalça pela praia, com a luz do sol dançando sobre meus ombros. Todos os dias, minha caixa de entrada das redes sociais se enchia de mensagens.
Tia Soraya, onde você se meteu desta vez? Não se esqueça de subir alguns vídeos. Mamãe da internet, ainda estou presa no escritório. Quero sair e ver o mundo pelo resto de nós. Quando chegou a temporada de colheita, voltei para a velha casa e para o pequeno terreno que eu havia plantado com trigo de outono. Colhi-o à mão, sequei-o e moí-o para fazer farinha. Depois, o empacotei em pequenas caixas de presente e as enviei pelo correio para meus filhos e filhas online. Aquelas almas amáveis, do outro lado da tela, que me haviam encorajado e crescido comigo através de cada vídeo. Reservei uma caixa extra grande só para Helena. Nada disso teria acontecido sem ela, sem aquela simples pergunta que me fez um dia no parque. Quer vir ouvir música? Aquele momento abriu um novo capítulo na minha vida. Mais tarde soube que Vivian finalmente havia chegado ao seu limite. A doença de Roberto havia piorado. Seus acessos de raiva se tornaram mais frequentes, sua confusão mais volátil. Ela havia começado a desabafar com os vizinhos. Este velho está me deixando louca. No final, solicitou o divórcio e levou uma quantidade substancial de dinheiro antes de desaparecer completamente. Gustavo e Nina estavam muito ocupados com o trabalho, incapazes de cuidar dele. Cuidadores iam e vinham, nenhum disposto a ficar muito tempo. Um dia, pela primeira vez desde nossa separação, voltei para o que uma vez chamei de lar. Levava um buquê na mão e toquei a campainha. Uma nova cuidadora me atendeu. Calcei umas capas para os sapatos, entrei e coloquei as flores com cuidado na mesinha de cabeceira. Roberto jazia na cama, com a cabeça enfaixada e o olhar perdido e inquieto. Eu não teria sabido se Gustavo não tivesse me implorado. Aparentemente, Roberto havia caído da escada, fraturado um osso, batido a cabeça, e sua deterioração de memória havia se acelerado drasticamente desde então. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Soraya, você voltou para casa. Mantive a voz serena. Sou apenas uma visita. Estou aqui para ver um paciente. Mas no momento seguinte, ele agarrou meu pulso com uma força surpreendente. Sinto muito, de verdade, Soraya. Vamos começar de novo, por favor. Juro que não voltarei a te machucar. Depois que Vivian foi embora, finalmente percebi que ninguém poderia te substituir. Você sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Seu aperto se tornou mais forte, como se me soltar significasse que eu desapareceria para sempre. Mas eu não voltaria atrás, não desta vez. A mulher que costumava se encolher por amor, que ansiava por validação, que esperava em silêncio que alguém voltasse para casa. Essa mulher havia sido abandonada em um banco do parque anos atrás. Retirei minha mão suavemente. Desejo-lhe uma completa recuperação, disse suavemente, e depois me virei e me afastei. Atrás de mim, ouvi um forte baque. Roberto tentou se levantar, mas caiu no chão com força. Gritou meu nome, soluçando como uma criança que perdeu seu brinquedo favorito. Não olhei para trás. Talvez agora ele se arrependesse de verdade. Talvez finalmente tivesse aprendido o que significava perder algo irreparável. Mas nada disso importava mais. Minha vida havia seguido em frente. Uma noite, meu telefone tocou. Era Gustavo. Mamãe, papai desapareceu. Ele se esgueirou quando o cuidador não o viu. Não o encontramos. Soltei uma risada silenciosa. Você sabe onde estou agora mesmo? Estou no Parque Nacional de Yellowstone. Provavelmente esteja a centenas de quilômetros de casa. Houve uma pausa, e depois a linha foi cortada. Mais tarde, ele enviou uma mensagem. Encontraram Roberto em uma pequena estação de trem rural, nos arredores da cidade. Ele tremia, confuso, murmurando as mesmas palavras repetidamente. Preciso encontrar a Soraya. Quero ler para ela. Ela adora que eu leia para ela. Gustavo disse que Roberto não se movia, não importava o que lhe dissessem. Simplesmente sentou no banco, agarrando seu casaco, repetindo meu nome como se fosse a única coisa que lhe restava na cabeça. Só aceitou voltar quando Gustavo finalmente disse: a Soraya está te esperando em casa. Seu estado estava se deteriorando rapidamente. Quando ele fingia estar doente, eu era a única que ele dizia esquecer. Mas agora que está realmente doente, sou a única pessoa de quem se lembra. Gustavo continuou enviando vídeos. Em um deles, via-se Roberto enfiando costelas recém-feitas no bolso do casaco, murmurando: tenho que levá-las para casa. Soraya vai cozinhá-las para mim. Outro clipe o mostrava curvado, com óculos de leitura, agarrando alguns livros gastos, sussurrando: preciso ler para a Soraya. Ela adora quando eu leio para ela. Observei o vídeo sem piscar.
Gustavo me implorou de novo. Mamãe, mesmo que não seja por papai, você não pode nos visitar mais frequentemente? Por nós? Respondi com calma. Eu sou eu mesma primeiro, antes de ser mãe de alguém. Ninguém, nenhum laço de sangue, nenhuma culpa, nenhum senso de dever poderia me arrastar de volta a uma vida que eu já abandonei. Tenho que ir, disse ao desligar. Já vai amanhecer. Fiquei na beira de um vale tranquilo, observando como a primeira luz dourada se estendia pelo céu. As palavras de Helena ressoaram novamente em minha mente. Os custos afundados não deveriam determinar decisões futuras. Aprendi essa lição tarde na vida, mas não tarde demais, porque agora minha vida apenas começa. Sempre pensei que Soraya era irritante. Ela me seguia constantemente, redonda, robusta e barulhenta como um rádio antigo. Éramos apenas vizinhos, mas ela sempre encontrava uma desculpa para ficar, pedindo-me para ler livros para ela como se tivesse todo o direito de fazê-lo. Mas o avô dela havia sido um dos primeiros organizadores comunitários da nossa cidade. Ninguém se atrevia a contradizê-la tão facilmente. Eu também não. Não tive coragem de rejeitá-la abertamente. Mais tarde, uma onda de voluntários comunitários chegou à cidade como parte de um programa de extensão do governo. Jovens, cheios de ambição e idealismo. Uma delas era uma garota chamada Vivian. Ela era bonita, inteligente e falava com um leve sotaque de cidade. Acho que me senti atraído por ela quase imediatamente, embora não pudesse dizer com certeza se era admiração ou algo mais. Meu pai me disse uma vez: essas garotas de cidade que falam com naturalidade não são para você. Uma mulher séria e com os pés na terra como a Soraya é o tipo de parceira com quem você pode construir uma vida. Mas meu coração estava um desastre. Terminei escrevendo uma carta para Vivian, tentando saber como ela se sentia. Ela me rejeitou suavemente, mas com firmeza. Soraya, quase ao mesmo tempo, se afastou de repente. Deixou de me seguir, manteve distância. Vivian foi embora pouco depois, ela foi transferida para fora do programa e deixou nossa pequena cidade. Senti-me vazio por um tempo, inquieto. E naquele silêncio, voltei para Soraya. Ela me recebeu da mesma maneira que sempre o havia feito. Com voz suave, cautelosa, mas com aquela tranquila centelha de esperança em seus olhos. Não muito depois, nos casamos. Em seu leito de morte, o avô de Soraya me tomou a mão e me pediu para cuidar dela por toda a vida. Eu disse que sim. O olhar nos olhos dela naquele dia, tão seguro, tão firme, me fez sentir como se eu fosse tudo o que ela precisava neste mundo. Mais tarde, fui aceito em uma universidade na cidade, mas minha família não tinha recursos para pagar. Soraya nem sequer hesitou. Entregou todos os seus economias e disse: mesmo que tenha que vender tudo o que temos, me assegurarei de que você vá. Ela aceitou turnos de meio período em uma fábrica local, embalando caixas, trabalhando em linhas de montagem, enquanto eu ia para Boston buscar meu futuro. Ela até veio me visitar uma vez, dizendo que queria me fazer uma surpresa, mas quando a vi parada do lado de fora dos portões do campus, com suas roupas antiquadas, cercada de estudantes universitários bem vestidos, só senti vergonha, não alegria. Anos depois, uma amiga me contou que o casamento de Vivian havia desmoronado. O marido a maltratava. Naquela época, minha carreira mal começava a decolar. Algo se mexeu dentro de mim, talvez pena, talvez um anseio não resolvido, não tenho certeza, mas fui vê-la às escondidas. Quando cheguei em casa, Soraya e nosso filho estavam na cozinha. A panela de costelas estufadas já havia sido reaquecida 2 vezes. Senti culpa por um momento, mas na próxima vez que Vivian ligou, chorando ao telefone, encontrei outra desculpa para ir embora. Muitas vezes me perguntei se alguma vez amei verdadeiramente a Soraya. Quando Vivian me disse que finalmente havia se divorciado e estava criando seu filho sozinha, meu primeiro pensamento não foi compaixão, mas como deixar a Soraya. Mas eu sabia que Soraya não me deixaria ir facilmente. Ela se agarrou demais. Então, fiz a coisa mais cruel que me ocorreu. Fingi estar doente e esperava que fosse ela quem pedisse o divórcio. Ela nunca o fez. Então me assegurei de que estivesse presente quando Vivian chegasse e me forçasse a dizer as palavras: estou de acordo com o divórcio. Senti como se todo o ar tivesse sido retirado dos meus pulmões. Doeu muito, como se algo dentro de mim tivesse se aberto. Como ela se atrevia? Acaso eu não era o centro do mundo dela? Como ela podia simplesmente me deixar ir? Não muito depois, a vi online. Ela havia começado a compartilhar sua vida nas redes sociais,
contando histórias, cozinhando, brincando com seu gato, falando com aquele sotaque local marcado, contando as pequenas alegrias da vida diária. Zombei, negando com a cabeça. Só está fazendo um espetáculo para me irritar. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Ela realmente me havia deixado ir. Com o tempo, comecei a esquecer as coisas com mais frequência. No início, eu ignorava, até que um dia, nem sequer conseguia me lembrar como voltar para casa. O médico confirmou: Alzheimer. E assim foi como percebi. Talvez isso fosse karma. Todas as coisas que fingiu esquecer, agora a vida realmente as estava apagando, uma por uma. No início, Vivian tentou ajudar, mas não durou. No final, nem sequer fingiu se importar. Uma vez, durante um episódio, ela me deu um tapa. Nos divorciamos pouco depois. Mas o que nunca abandonou minha mente, o que ainda piscava na neblina, foi Soraya. No dia em que ela veio me visitar, apertei a mão dela com lágrimas nos olhos e implorei para que me aceitasse de novo. Ela me olhou com calma e disse: Estou apenas aqui para visitar um paciente. Depois afastou a mão e saiu sem olhar para trás. Deslizei para o chão naquele momento. Finalmente entendi. A única pessoa que realmente tive, a única que esteve ao meu lado, inabalável, foi a mulher que passei toda a minha vida dando por certa. Mas ela já não me pertencia. Soraya, que sua vida seja livre e estável, e que nunca mais se curve diante de quem não vê seu valor. E chegamos ao fim de mais uma linda história. E você, o que sentiu ao ouvir essa história? Estou ansiosa para ler seus comentários, pois cada palavra de vocês tem um valor enorme para mim. Vamos nos encontrar ali nos comentários e bater um papo gostoso. Meus queridos amigos, se vocês gostam desse tipo de história, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me dá ânimo e força para continuar. Se quiserem, podem também enviar um super obrigado e tornar esse apoio ainda mais especial. Com vocês ao meu lado, continuarei contando essas histórias inspiradas na vida real, sempre com muito carinho. Um abraço apertado para cada um. Que bom que vocês existem!